Olá, meus alunos, estamos aqui nessa terça-feira, dia 28 de abril, e para mais um momento de aprendizagem. Hoje nós vamos ter nossa aula de ciências e eu trouxe para compartilhar desse momento conosco o nosso sapo amoreco. O sapo na beira da lagoa não tem rabinho nem orelha. O sapo na beira da lagoa não tem rabinho nem orelha. Ua, quá, quá, ua, quá, quá, ua, quá, 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 ua, quá, quá, ua, quá, quá, ua, quá, quá, quá. E aí, gostaram? Nosso sapinho amoreco veio fazer companhia para nós. E vocês sabiam que os sapos são bem importantes na natureza? Aliás, como todos os animais, eles têm papel fundamental, cada um tem a sua importância. E deixa eu dar só um detalhe para vocês. Sabe, nesses dias mais frios, nessa chuvinha que está caindo agora, o que é que aparece muito? Mosquitos! E se próximo à sua residência tiver vários sapinhos, os sapos têm capacidade de comer até 100 mosquitos ou moscas por dia, além de outros bichinhos que ele vai comer também. Então, é muito importante o sapo estar na natureza, para que possamos também desfrutar, né, dessa capacidade de comer os bichinhos, para que nós possamos viver num ambiente bem legal, tá certo? Então, agora vamos lá. Vamos para o nosso livro didático, na disciplina de ciências, na página 33, e hoje nós vamos falar sobre o solo. Pegaram aí o seu livro? Então, vamos lá. Como percebemos o solo? Quando falamos em solo, o que vem à mente? A terra? Lama? Você já mexeu no solo? Já plantou algumas sementes ou mudas? Bem, o solo é a camada da terra com a qual temos contato. Agora vamos conhecer mais um pouco sobre o solo, outros componentes naturais indispensáveis para a vida terrestre. Então, nesta fotografia do livro didático, vocês estão vendo que o menino está manipulando, acredito que seja argila, barro, né? Então, a terra é esta parte que nós podemos tocar, não é? E que ela é tão importante para nós. De que é feito o solo? O solo é formado por pequenos pedaços de rochas que vão sendo desgastados pelas chuvas e pelos ventos, por restos de plantas e animais, além de diferentes tipos de sais minerais. Então, o que é que nós vimos? Que a Terra ela é formada por diversas partículas pequeniníssimas. Sabe aquelas rochas, aquelas pedras grandes? Com o tempo, vem o sol, a chuva, o vento e ela vai ficando desgastada, vai se partindo em partículas pequenas e aí vai formando o solo, né? Junto com restos de animais que já morreram e que foram degradados na natureza, junto com resto de plantas, e aí tudo isso vai formando o nosso solo. Então vamos lá. Dependendo do tipo de rocha e dos resíduos que formam o solo, suas características são diferentes, assim como a atividade realizada nele. Então, como vocês estão vendo aqui nesses potinhos, nós temos diversos tipos de solo aqui, né? Então vamos lá. Nós temos essa areia preta, até que é chamada de terra preta. Nós temos o barro e nós temos a areia fina, tá? Mas existe, dependendo da formação, como o próprio texto diz, existe diferentes tipos e com diferentes utilidades. Por exemplo, a terra preta, a nossa mamãe usa para colocar nas plantas, né? Porque ela aduba as plantas. E aí, quando nós queremos, por exemplo, construir a casa, a gente vai lá, ó, e compra essa terrinha fina, branca, que serve para colocar o cimento e fazer as construções. E aí, sucessivamente. Vamos lá? E na fotografia abaixo, você vê aqui, ó, alguns tipos de solo com diferentes cores e tamanhos de grãos. Então, ó,
Observem que esta é diferente deste barro, como é diferente desta areia. Então, cada formação é diferente pelas composições que nele existem. Virando a página para 34, nós vamos ver a importância do solo para os seres vivos. O solo é fonte de água e de nutrientes minerais para as plantas através de suas raízes. As plantas são extremamente importantes como fonte de alimento e abrigo para muitos animais. Dessa forma, o solo é importante para a produção das diferentes espécies vegetais pela agricultura. Sendo assim, o solo também é essencial para a vida na terra. Então, meninas e meninos, nós percebemos que o solo ele é de muita importância. Observe as plantas, por exemplo. Se não existisse o solo, como que as plantas iriam se desenvolver? Porque o que é que acontece? A planta, quando nós plantamos ela em semente ou ela bem pequenininha, em broto, né? Ela vai colocando, nós abrimos uma valetinha na terra, colocamos e aí ela vai criando suas raízes. Essas raízes que estão dentro do solo servem para dar sustentação, para que ela fique de pé, né? E através do solo ela vai puxando através de suas raízes água, sais minerais e todos os nutrientes que a planta precisa para crescer e se desenvolver, certo? Então, uso do solo pelo ser humano. O solo é importante para o desenvolvimento dos seres humanos porque do solo são retirados alimentos e criados animais. Então, as árvores estão lá plantadas, né? Precisam do solo, precisa de um solo legal para poder ela se desenvolver, crescer. Muitos animais também vivem nessas árvores. Por exemplo, os pássaros. Os pássaros estão constantemente se alimentando de frutos, não é? Pousando em seus galhos, fazendo os seus ninhos, entre outros animais. Os seres humanos, nós precisamos muito das plantas, né? Para remédios, para nos fazer sombra, para captação, para transformar o ar, né? Fazer a limpeza do ar, para os frutos e várias outras utilidades. E o solo, gente, ele também é matéria-prima para as construções. Lembra que eu falei, quando nós vamos construir uma casa ou qualquer estabelecimento, nós precisamos da areia para construir as paredes junto com os tijolos e também para o reboco. É no solo que construímos nossas moradias e dele retiramos materiais importantes como rochas com ferro e alumínio. Então, o ferro e o alumínio também vêm da natureza, né? Então, é desses materiais que nós precisamos para construir as nossas moradias e tantos objetos que nós temos e que nos favorecem, fazendo com que o nosso dia a dia se torne mais confortáveis. Vamos conhecer alguns tipos de solo com características bastante distintas: arenoso, argiloso e humoroso, tá? Vamos saber quais são as características de cada um. Então, vamos falar primeiro do solo arenoso. A característica é como o nome diz, é rico em areia, como a da praia. Seus componentes têm bastante espaço entre si, permitindo que a água penetre mais facilmente e levando os nutrientes junto. Então, essa areia, o solo arenoso, ele é nesse estilo, ó. Ele tem muita leveza, tá vendo? Então, esses grãos, eles são tão separados e tão sequinhos, que quando a água vem, ela passa facilmente por eles e leva todos os nutrientes, né? Na água ela vai levando. Por quê? Porque ele é bem separadinho, como se fosse uma farinha torradinha, né? Bem separadinho. Nossos ideais. Nesse tipo de solo, as plantas e os micro-organismos se desenvolvem com mais dificuldade, portanto, não é muito utilizado para as plantações.
Então, aqui, como a água vem e leva rapidamente todos os nutrientes presentes, né, nesse tipo de solo, então ele não é muito utilizado nas plantações. A exemplo disso, quando nós vamos à praia, nós vemos pouca vegetação, a não ser aquela vegetação que já é própria da praia. Por quê? Porque ele não oferece tantos nutrientes como outros tipos de solo, tá certo? Vamos lá para o argiloso. Rico em argila e com a coloração mais avermelhada, nele os grãos são muito pequenos e por isso o espaço entre eles é bem menor. Assim, a água infiltra com maior facilidade. Quando nós pegamos o barro, por exemplo, até as estradas de barro, né? Quando a água cai, a chuva, então ela tem uma dificuldade maior de secar, a água escoa com menos velocidade, é bem mais lento. Por quê? Porque ela é muito compacta, ela fica tipo uma massinha. Ela retém a água porque os seus grãos são muito juntinhos. E aí a água tem dificuldade de passar por ela, passa com mais lentidão. O uso ideal. Muito bom para a agricultura por ter muitos nutrientes minerais. Ou seja, plantando e cuidando das plantas, a colheita é certa. Então, como ela retém a água, ela segura e não deixa passar com muita facilidade, se nós plantarmos nela e tivermos todos os cuidados necessários, vamos ter uma colheita bem legal, se for planta que venha a produzir frutos, tá certo? E, por último, nós vamos conhecer o tipo humoso. É rico em humus, que são materiais orgânicos, como restos de organismos mortos e em decomposição. Solos humosos têm uma boa passagem para água e ar. Uso ideais. É o tipo de solo mais indicado para a agricultura, pois o humus fornece nutrientes essenciais para as plantas. Então, ele geralmente é mais úmido, né, como você viu, e ele é composto de restos de animais, restos de plantas, né? E ele tem muitos nutrientes. É por isso que ele é muito usado nas plantas da mamãe, da vovó, né? E na plantação em geral, porque ele tem uma facilidade grande, tanto da passagem de água, quanto fornece muitos nutrientes para as nossas plantações, tá certo? E aí, logo aqui embaixo, nós vemos um desafio. E o desafio diz o seguinte: os componentes naturais do planeta não são elementos vivos. O caderno, o lápis e a borracha também não são, mas eles são elementos naturais do planeta. Então vamos lá. Esses tipos, né, de terra que eu coloquei aqui, eles são elementos da natureza. Mas eles são vivos ou não vivos? E aí? Quero ver essa resposta, hein? Pesquisa, se tiver dúvida, escreve e manda a foto para mim, tá certo? Desse desafio. E vamos passar para a página 36, né? Que nós temos aqui uma experiência. E ele diz a importância do solo e da luz para as plantas. Nós sabemos que o solo é bem importante para as plantas, como nós acabamos de falar. Mas a luz também é importante, né? E o que é que vocês vão fazer? Vamos fazer essa experiência com grão de feijão, um pouquinho de terra, água, cartolina ou papel que você tiver em casa, uma fita adesiva, uma tesoura sem ponta para não se machucar. E vamos fazer essa experiência e vocês vão escrever o que aconteceu nesta página aqui. Essa experiência você deve fazê-la e assim que você tiver um resultado, você escreve, fotografa ou filma e manda para mim.
Não esquece, de onde você plantou o seu grãozinho, você coloca junto para mandar a foto para mim, tá certo? E agora nós vamos terminar com o nosso sapinho novamente, para que nós possamos encerrar esta aula. O sapo na beira da lagoa não tem rabinho e nem orelha. O sapo na beira da lagoa não tem rabinho e nem orelha. Tchau, até a próxima aula!